eu sou o Almir Vidal e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Tempo Investido. E hoje, pessoal, eu vou falar sobre 7 ótimas estratégias para exterminarmos os maus hábitos das nossas vidas. Então vamos lá? Primeiramente, para iniciarmos, peço que todos vocês se inscrevam no canal. Muita gente está assistindo aos vídeos e não se inscreve. Se inscrevam aí no canal, não vai custar nada, pessoal. Se inscrevam, deem um like no vídeo e compartilhem o vídeo se possível. Vamos levar essa mensagem para o máximo de pessoas possível. Tudo ok? Certo. Então vou falar um pouco sobre os hábitos agora. Pesquisas mostram que cerca de 40% das ações que um ser humano médio toma ao redor de um dia são guiadas por hábitos. Hábitos esses que acabam determinando em grande parte as direções das vidas das pessoas. Mas como é que esses hábitos surgem? Pessoal, basicamente um hábito ele se enraiza na sua cabeça a partir do momento em que você repete inúmeras vezes uma ação. Seu cérebro acaba internalizando aquilo. E isso é muito curioso de se dizer, porque assim, a maioria das pessoas pensa que isso é uma coisa superficial e não é. Existe uma região do cérebro, eu vou deixar aqui o desenho para vocês verem, chamada de gânglios basais. Essa região do cérebro é responsável basicamente pelo, como é que eu posso dizer, pelo piloto automático. Quando uma pessoa faz uma coisa sem nem perceber que está fazendo aquilo. Quando você transforma uma ação em um hábito, você executa essa ação sem nem perceber que está executando essa ação. Porque seu cérebro, sendo a ferramenta eficiente que ele poupa o gasto de energia. Ele acaba desligando a maior parte dos pensamentos que te levariam a conter uma ação e basicamente faz você ir no piloto automático através dos seus gânglios basais. Então assim, vamos falar um pouco sobre esses hábitos. Como é que nós podemos contornar os maus hábitos? Porque assim, pessoal, a ciência também mostra que é impossível acabarmos totalmente com um hábito. Um hábito adquirido sempre estará programado em sua mente, sempre estará enraizado dentro da sua cabeça. Mas você tem como contornar esses hábitos, você tem como perceber o início do looping do hábito. Looping do hábito, que é basicamente o caminho percorrido pelo seu cérebro na execução de uma tarefa que já seja um hábito, que é basicamente a seguinte: o seu cérebro ele percebe uma deixa, algo no ambiente dispara nele a vontade de executar uma tarefa. Você não percebe isso, você nem imagina isso. Basicamente seu subconsciente trabalha através dos gânglios basais. E quando você percebe essa deixa, seu cérebro automaticamente te direciona para uma ação, que é a rotina, para por fim chegar a uma recompensa, que seria uma espécie de prazer que você vai sentir quando concluir a execução daquela tarefa. A primeira coisa que eu preciso falar para vocês é o seguinte: vocês não devem querer mudar a vida de vocês totalmente do dia para a noite. Não vai dar certo, pessoal. Então o que você precisa fazer é o seguinte: é focar inicialmente em um hábito, um único hábito que vocês sabem que é extremamente prejudicial para vocês. E dá para descobrir isso, dá para descobrir muito isso. No meu caso, por exemplo, um hábito que eu tinha de acordar muito tarde. Eu comecei a trabalhar muito isso, entendem? Então assim, vocês precisam identificar esse hábito e começar a se esforçar naquela resolução daquele problema. Aquele hábito precisa ser abandonado. Vocês me entenderam? Um hábito de cada vez, um dia por vez, a pessoa consegue mudar uma vida, compreendem? E isso é muito interessante, isso é muito bom. O segundo ponto que eu preciso passar para vocês, a segunda estratégia que vocês podem utilizar para se livrar dos maus hábitos é o seguinte: vocês podem contar as vezes que vocês executam aquela tarefa.
Um exemplo, uma pessoa que é dependente de cigarro, ou seja, ela é dependente de nicotina, certo? Bora dizer que a pessoa não precisa parar do dia para a noite, ela pode ir diminuindo gradualmente. Por exemplo, você pode contar quantas vezes você fuma cigarro por dia, certo? E a partir dessa forma, a partir do momento em que você começa a contar quantas vezes você fuma, automaticamente seu cérebro vai lhe induzir a reduzir a quantidade de vezes que você fuma. E você pode ir fazendo isso. Isso vale para, bora dizer, uma pessoa que gosta muito de doce, come doce tantas vezes ao dia. A pessoa conta e fala, ó, eu só vou comer tantas vezes ao dia, só tantas vezes ao dia. E a partir daí vai reduzindo drasticamente a quantidade de vezes as quais come aquele doce todos os dias. Estão me entendendo? Ok, vamos para a próxima estratégia. A terceira estratégia é a seguinte: vocês precisam dificultar a execução dos maus hábitos. Vamos dizer um exemplo. Pessoa que tem o hábito de, na hora de acordar, colocar ali no despertador a soneca. Uma estratégia muito válida para se livrar disso é o seguinte: deixe o celular despertar longe de você. Torne aquele hábito difícil de ser executado. Uma pessoa que gosta muito de comer porcaria, não compre porcaria quando você for no mercado. Não vá no mercado, por exemplo, aí você já vai para o hábito de comprar porcaria no mercado. Não vá no mercado com fome, porque provavelmente você vai se sentir tentado a comprar porcaria e trazer para sua casa para comer porcaria, entendeu? Então, assim, dessa forma vocês precisam dificultar a execução desses hábitos, ok? A quarta estratégia, pessoal, essa é até um pouco difícil, né? Mas não é impossível, é a seguinte: é fugir do estresse. O estresse em si, ele é um gatilho para o looping de hábitos. Por quê? Porque a pessoa vai executar um hábito que vai levar a uma sensação de bem-estar ao final do seu percurso. Por quê? Porque ela teve uma situação de estresse. Aí imagine, quando você tem uma situação de estresse, você come demais, aí você vai querer ir procurar comida para comer e sentir aquele prazer no final desse looping de hábito. Vocês entendem? Então vocês precisam arranjar outras formas de compensar isso. Precisam basicamente fugir do estresse. E quando não conseguirem fugir do estresse, arranjar formas de evitar que esse estresse dispare o looping do hábito. A quinta estratégia que vocês podem utilizar é a seguinte: vocês não efetivamente têm que eliminar um hábito. Como eu disse, hábitos não tem como ser eliminados, mas vocês podem substituir estes hábitos por hábitos melhores. Vocês entenderam? Por exemplo, eu acabei de falar da pessoa que quando se estressa vai comer. Então, assim, ela pode substituir isso por alguma coisa mais benéfica para si mesma. Tipo, a pessoa se estressa, vai ali e faz algum exercício, ou então medita, ou então lê alguma coisa para desestressar e tudo. Então, assim, você precisa substituir um mau hábito, que seria meio que uma saída que sua cabeça encontra para ficar bem, por outra coisa, entenderam? Isso é extremamente importante. Vocês precisam identificar o momento em que esse gatilho é disparado e evitar que o looping do hábito se execute da forma ruim, te levando ao hábito ruim. A sexta estratégia que vocês podem utilizar é a seguinte: vamos dizer que você come muita besteira, come muita bobagem. Se você sente aquela vontade de comer muita bobagem, você já tem que ter um plano em mente. Tem que ter um plano para executar uma tarefa que seja diferente dessa do hábito ruim. Na hora que vocês perceberem, percebeu que o looping do hábito está acontecendo, vocês intervêm e impedem que o seu cérebro te leve àquela situação. Por fim, pessoal, a sétima estratégia é a seguinte: quando uma pessoa se esforça muito, ela dá o melhor de si para conseguir se livrar desses maus hábitos,
dessas ações ruins que tomamos em nossas vidas, e a pessoa acaba caindo e executando uma tarefa dessas, a pessoa tem que ter em mente que assim, ela não pode ficar se remoendo por conta do erro, da situação em que ela infelizmente não conseguiu se controlar. Ela tem que deixar aquilo passar. Você tem que se perdoar. Aconteceu, aconteceu. Você tem que seguir em frente e tentar dar seu melhor para que aquilo não volte a acontecer. É claro, você não vai ficar, tipo, deixar aquilo ficar banalizado em sua vida, não. Mas vocês também têm que ter ideia de que, assim, não é do dia para a noite que um hábito vai ser desfeito na sua cabeça. Não. Isso é um processo. Eu falei até no início aqui, mais uma das estratégias, de que você tem que tem que mudar um hábito de cada vez. Então é um processo demorado, é um processo que é custoso para a pessoa tem que se esforçar bastante. E não desistir quando cair a primeira vez, isso é extremamente importante. Então foi isso, pessoal. Esse vídeo eu estou gravando para tentar ajudar as pessoas. Espero que esse vídeo os ajude. Eu recomendo muito para quem quer saber mais sobre o assunto a lerem esse livro aqui, ó. Esse livro é maravilhoso, fala muito bem sobre isso. O nome do livro é O Poder do Hábito. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se inscrevam no canal, deixem um like no vídeo, compartilhem esse vídeo com aquela pessoa, sabe aquela pessoa que tem maus hábitos, que você olha, rapaz, esse cara tá perdendo um tempo na vida, esse cara tá deixando de aproveitar a vida porque tem esses maus hábitos. Mandem esse vídeo para aquela pessoa. E muito obrigado por tudo, pessoal. Tudo de bom para vocês, tá certo? Abraço, tchau. Até.